Oi, gente. Vamos para umas dicas do Enem? Ai, desculpa o spot. Bem, primeiro, o que é um verbo, né? Conjugar um verbo. O verbo é uma ação. Eu agora estou junto com você, que irá me assistir, ouvindo os latidos do meu cão, né? Do meu Lhasa Apso. Mas, vamos lá. Especialmente verbos como o ter, o haver, que tem algumas coisas muito importantes. Então, assim, primeiro, lembrando as pessoas, né? Os autores, eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles, né? São os pronomes que nós temos na nossa língua portuguesa. Daí, no presente do indicativo, fica assim. Exemplos, que é o verbo ser, estar, ter, haver. São 4 ações. Eu sou, tu és. Ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estais, eles estão. Haver, eu hei, tu has, ele há, nós havemos, nós haveis, eles hão. Pretérito perfeito, que hoje em dia, né, muitos dos passados que eu vou ler aqui, ou dos futuros, nós usamos assim, em questões coloquiais, em questões assim, muito, que dói até no ouvido, né? Às vezes eu sou de corrigir muito a questão da pronúncia, até dos meus filhos. A minha mesma eu corrijo. Sabe como eu consegui hoje pronunciar, abrir a boca, falar, né? E me tornei professora também graças ao médico. Ele fala, como eu tinha problema na linguagem, eu não falava bicicleta, eu não falava Teresa, eu falava Teleza. Até uma amiga de uma prima minha, esqueci o nome dela, mas a amiga da Adélia ficava, se você falar seu nome, eu vou te dar uma bicicleta. Se você falar... Eu, daí, fui, né? Eu não tinha esse negócio ainda de fono, não. Se tinha, não, minha mãe não me levou, mas me levou em bons médicos. E o médico falou, pega um livro, você gosta de ler? Eu falei, amo, especialmente história em quadrinhos, né? Que a minha tia Florinda me levava, me trazia, ela tinha o Alfredo tinham bancas e eles tinham revista da Disney e tal, e eu lia muito. E a revista da Disney eram assim, o Cebolinha, ele tem o falar errado, né? Então, para uma criança que já tem problema de fala, não indico muito, não. As revistas da Disney antes tinham um português um pouquinho mais aprimorado. Daí você lia, eu lia muito diante do espelho. Primeiro ele falava, me põe assim, leia assim, olhe lá e leia diante do espelho. Comece a articular sua boca, os dentes, a língua,
tudo ajuda, a articulação geral ajuda na fala, ajuda na transmissão do som. E assim foi que eu aprendi a falar Teresa, a falar problema, a falar bicicleta, né? Graças também ao incentivo dessa amiga da minha prima e desse médico que me ajudou muito, me instruiu muito. E para vocês, esses 4 verbos aqui, ser, estar, né? O ser e o estar são verbos assim, nominais, né? Muitas vezes eles acontecem e só mesmo quem for excelente professor de português pode explicar, mas muitos deles nem são ditos praticamente, mas devem ser escritos de uma forma correta, né? E o verbo haver, né? Tem a questão assim ligada aí uma outra versão. Daí nós teremos que destrinchar cada ação. E eu vou fazer isso com vocês. Daí tem o pretérito perfeito, verbo ser, né? Ação, verbo ser. Eu sou, tu és, né? Então vamos lá. Pretérito perfeito, que nós falamos passado. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Do verbo ter, eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Verbo estar, eu estive, tu estiveste, ele esteve, nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram, com M no final. O passado tem um M no final, não é o a, tio, o, não. Aí é futuro, tá bom? Cuidado no escrever a redação, meus queridos. Cuidado. O verbo haver. Eu ouve, não é? É com H. Eu ouve. Tu ouveste. Ele ouve. Nós ouvemos. Vós ouvestes. Eles houveram. Pretérito imperfeito. Eu era, o verbo ser, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós ereis, eles eram. Verbo ter, do pretérito imperfeito, eu tinha, tu tinhas, ele tinha, nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. O verbo estar. Eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Verbo haver. Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós haveis, eles haviam. Aí, pretérito, né? Os, o plural é AM, tá? Não se esqueçam, pretérito, passado. Pretérito mais que perfeito, verbo ser. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera, nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Eu estivera, verbo estar, eu estivera,
tu estiveras, ele estivera, nós estivéramos, vós estivereis, eles estiveram. Verbo haver. Eu houvera, tu houveras, ele houvera, nós houvéramos, vós houvereis, eles houveram. Futuro do presente, algo que vai acontecer rapidamente. Eu serei, tu serás, ele será, nós seremos, vós sereis, eles serão. Eu terei, verbo ter, tu terás, ele terá, nós teremos, vós tereis, eles terão. Verbo estar. Eu estarei, tu estarás, ele estará, nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Aqui, ó. Serão, terão, estarão, haverão, eles, vai acontecer ainda. Daí é o a, tio, ó, tá? Que vai acontecer, é o futuro. O verbo haver. Eu haverei, aqui é com H, que é do verbo haver, tá? Eu haverei, tu haverás, ele haverá, nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Também a, tio, ó. Aqui é futuro do presente, tá? Futuro do pretérito. Eu serei, tu serás, eles serão, nós seremos. Opa, volta. Futuro do pretérito. Eu seria, tu serias, ele seria, nós seríamos, vós sereis, eles serão. Eu teria, tu terias, ele teria, nós teríamos, vós tereis, eles terão. Eu estaria, tu estarias, ele estaria, nós estaríamos, vós estareis, eles estarão. Eu haveria, tu haverias, ele haveria, nós haveríamos, vós havereis, eles haverão. Aqui, modo subjetivo, presente, que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Eu tenha, tu tenhas, ele tenha, né? Sempre assim, essas questões. Daí, o pretérito é se eu fosse, se eu tivesse, tá? Futuro, se eu for, né? Se tu fores. E as formas, né? Infinitas. É o ser, ter, estar e haver. Infinito pessoal, o particípio, que é o sido, tido, estado, havido, tá? E o gerúndio, que muitas vezes tava-se até em briga pelo gerúndio, sendo, vendo, tendo, havendo, né? Estando, esse seria o gerúndio, né? Então, vamos para a colocação desses três verbos. Aliás, desses quatro verbos. Ser. Vamos aqui, vamos para o primeiro. Vai estar. Estar. Uhum, uhum, uhum. Por aqui. Uhum, uhum. Estar. Modo, né? Estar é o modo, o verbo, né? Ter ou apresentar provisoriamente certa condição física, emocional, material, profissional, etc. Encontrar-se em certa posição momentânea, tá bom?
encontrar-se transitoriamente em certo momento ou lugar. Então, aqui, claro que tem muito mais coisas. Então, a gente tem que conhecer a questão dos verbos. Daí tem o haver. Opa, haver, haver. Uhum. Haver existência material ou espiritual. Estar ou encontrar-se concretamente em certo lugar ou situação. Estar à disposição para o uso ou serviço. Ser ou tornar-se realidade no tempo e no espaço. Acontecer, realizar-se. Tá? Então, temos que ter essas condições. Estar, né? Eu estou agora citando dicas do Enem, a questão de verbo. Verbo sempre é uma ação. E o escrever corretamente essa ação é primordial para a sua redação ser nota 1000. Lembre-se disso. Estude os tempos presente, os pretéritos e os futuros. Estude os modos. Olhai, né? Lembrando, AM, né? Eles tiveram a M no final passado. Eles terão a tio O futuro. Lembre-se sempre disso e boa prova. Essas dicas são valiosas para você, tenho certeza. Fique na paz, que Deus os abençoe. Uma dica primordial: toda vez antes de eu estudar, faça uma boa oração. Aliás, para tudo na vida, faça uma boa oração. Não precisa ser oração decorada, não. Peça a Deus de todo o seu coração. Paz, bem, todo tipo de saúde também. E boa sorte no Enem, gente.